Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que repercutiu muito nos últimos meses ou nos últimos dias de dezembro de 2025, mas eu tive que me retirar, fazer as minhas pesquisas para poder vir falar aqui com vocês sobre este tema, sobre este assunto. Não é assunto muito fácil. Já deixei um vídeo curto aqui no meu short. Estou aqui com o meu telefone para poder, para não esquecer os pontos que eu quero aqui abordar. Eh, Neste vídeo, nós vamos falar sobre abuso sexual. Eu não sei se a linguagem aqui, se vai ser barrada ou não, mas eu não sei falar essas palavras e falar sem som, só gesticular. Eu não sei muito fazer isso, mas eu não sei se o YouTube vai permitir que eu poste este eh, com as expressões assim ditas explicitamente. Mas, então, entretanto, sejam bem-vindos ao canal. Não se esqueçam de deixar o vosso like, comentar e compartilhar com vossos parentes e amigos. Sugerir o canal para mais pessoas, para que possam conhecer o canal. Então, meu nome é Vânia Neto. Vânia Neto Carlos, assim está correto. Sou psicóloga clínica e aqui no meu canal eu falo sobre tudo um pouco, mostro um pouco da minha vida, falo aqui sobre temas atuais de psicologia e não só, saúde mental e não só. Então hoje nós vamos falar sobre abuso sexual e vamos mencionar um pouco o caso da Belma, que é o caso que repercutiu na nossa sociedade nos últimos dias de dezembro de 2025. Bem, então, vamos aqui falar um pouco sobre quando é que se configura. Eu até fiz mesmo aqui as minhas pesquisas com as perguntas que as pessoas colocam-se, né? Mas afinal, quando é que é um abuso sexual? Mas abuso sexual, quando é que é considerado abuso sexual? Então, aqui diz-se que que é abuso sexual quando ocorre qualquer envolvimento sexual sem consentimento livre, informado, consciente, revogável, independe de existir ou não uma relação prévia, são namorados ou não são, se são marido e mulher ou não são. Existir pagamento, se tu pagaste ou não pagaste, não muda nada. Existir vínculo conjugal, que eu falei já, se são marido e mulher, a vítima pode até ter sido a que atiçou, mas se disse que não quer mais, é abuso sexual. A vítima não ter dito ou não ter reagido fisicamente. Então, aqui entra a questão do consentimento. O consentimento é a palavra de ordem aqui para configurar ou não um abuso. Independentemente de qual seja o vosso vínculo antecedente ou anterior a esta situação, nem que seja marido e mulher, se no momento do ato a pessoa diz que já não quer continuar ou desiste e mesmo assim, para o teu próprio prazer, há essa manipulação, coação, exercício da força física para obter o prazer, então aí estamos diante de um abuso sexual. Mas vamos ver também aqui sobre o consentimento. O consentimento, ele pode existir no princípio. Ele deve existir mesmo antes do ato. E tem que manter-se durante o ato. E ele pode ser retirado a qualquer momento. É o que eu estava a dizer. O consentimento ele existe para que tu saiba que a pessoa quer e quer até ao final. Se no meio no meio do contacto, a pessoa desiste, então o consentimento aí foi quebrado e o que tu deves fazer é simplesmente parar. Parar e não continuar, seja lá os preliminares ou coisa do gênero. Deves parar.
deves parar e não continuar. Mas agora, aqui tem um ponto que eu fiz mesmo uma pesquisa para saber, de facto, nos casos de garotas de programa, meninas do job. Então, quando é que nós podemos dizer que está, sim, é abuso sexual mesmo que tenha pago? Vamos também ficar aqui a saber. Então, eu começo por dizer que a nossa sociedade é meio que omissa nesses casos, porque no vídeo que eu postei no meu shorts, é uma análise de um caso também, né, de abuso sexual, mas diz-se, entre bocas miúdas, que foi um caso de suposta, né, suposto abuso sexual. Então, o suposto criminoso, o suposto agressor está solto e a suposta vítima continua sob os cuidados do suposto agressor. Então, nós lá vamos com as suposições. Então, este caso, de facto, que eu vou trazer hoje, não é um suposto caso, é mesmo um caso de agressão sexual confirmada e comprovada, até porque os agressores tiveram a coragem de filmar este ato abominável. E por que eles se deram ao trabalho de filmar este caso ou filmar esta agressão? Porque, de facto, as penas aqui não são severas o suficiente. Então, meio que dá essa ousadia aos agressores de ainda filmarem e acharem que estão no seu direito. E o porquê que acharam que estão no seu direito de o fazer? Porque, segundo algumas informações, porque também surgiram várias informações em volta deste caso, em que muitas não eram verdade e outras foram distorcidas, não eram meias verdades, e enfim, a pessoa ficava aí no meio destas informações todas, meio que perdida, e sem saber o que era verdade e o que não era verdade. Mas, portanto, os agressores tiveram a cara e a coragem de filmar o ato e ainda distribuírem nas redes sociais, enfim, né? Epá, vazaram nas redes sociais. Enfim, o caso foi um caso de atrocidade pura. Eu não consegui ver nenhum vídeo, nem 2 segundos de cada vídeo. Enfim, preferi ficar só com os relatos, porque não tive coragem mesmo de ver aquilo. Eram cenas horrendas, com uma menina de 15 anos. Segundo algumas fontes, é que a menina estava a sair da casa do irmão e ao sair da casa do irmão, por ser horas assim, já na calada da noite, foi interpelada por supostos agentes da polícia, mas é suposto mesmo, porque até hoje não se diz mais nada sobre este caso. Infelizmente, não se diz muito. Mostrou-se alguns jovens que foram detidos, mas que até hoje a população que estava a acompanhar o caso diz que não são os jovens que estão envolvidos no vídeo que circulou nas redes sociais. Mas dizer que os supostos tiveram, né, a audácia de fazê-lo, enfim, algumas pessoas disseram que a menina estava a sair na casa do irmão e foi interpelada e foi submetida a isso. Outras pessoas disseram que a menina trabalhava com a profissão mais antiga do mundo, né? E que haviam lhe feito um pagamento e por N situações que também não consegui entender perfeitamente do que se tratava, e os senhores agrediram a menina fisicamente e, como se não bastasse, também a agrediram sexualmente. Enfim, é um caso de choque, e tem muitos desfechos este caso, porque depois ainda eu vou trazer todos os pontos desse caso, mas primeiro vamos aqui falar sobre, afinal, quando é que configura um abuso sexual? Porque acha-se, ou pensa-se muito, porque se pagou, pode fazer o que bem entender a pessoa, porque não, eu paguei, não, porque é minha mulher, não, porque é minha namorada, e eu posso fazer o que eu bem entender. Não é bem assim. Não é bem assim e eu vou vos explicar. Trouxe mesmo aqui meus apontamentos para poder ler e vamos ter todas as informações aqui para que ninguém mais pense que por pagar tem
permissão, ou é dono da pessoa. Não, 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 não. Então, aqui, segundo as minhas pesquisas, né, é, mesmo havendo pagamento, se a mulher retira o consentimento durante o ato, e o homem continua exercendo a força, coerção, intimidação, ameaças, exercício da força física, isso é violação ou agressão física ou agressão sexual. Ainda diz aqui, né? O pagamento não compra corpo. O pagamento não compra, não anula o direito da pessoa desistir e não transforma o ato em obrigação sexual. Então, o teu pagamento é como, por exemplo, tu pagaste, né, um serviço e não chegas a receber o serviço. Compraste uma blusa, vais pedir o ressarcimento do teu valor, do teu dinheiro. A consciência moral também existe para isso, para regular isso. Quando o outro não quer, tu não deves forçar. Independe que situação estamos a falar. Ainda há aqui um ponto que eu não cheguei de pesquisar, mas eu posso aqui elucidar-vos, que é a questão de quando tu sais com uma menina, uma garota, uma jovem, e tu, tipo, acabam por beber umas cervejas e tal, e a pessoa tá aí ébria, e você quer aproveitar-se da pessoa, nem que antes da pessoa estar ébria. Quando vocês saíram, já combinaram que depois daqui vai acontecer. Mas chega no momento, a pessoa fica totalmente ébria, embriagada, enfim, e perde a consciência, a pessoa apaga, né? A pessoa pode estar contigo na mesma cama, no mesmo ambiente, mas não te dá permissão para tu tocá-la, porque ali já estamos num caso de estupro. Por quê? Porque a pessoa não está consciente. A pessoa não consentiu nem antes, nem durante, nem depois. A pessoa não está, tipo, acordada para dizer sim ou não. A pessoa simplesmente está apagada. É como, imagina tu chegares a um corpo sem vida e matares aí a tua vontade. É a mesma coisa, a pessoa não pode se defender, não pode consentir e não pode reagir. Simplesmente tu fazes uso da incapacidade da pessoa para poder abusar dela. Este é um caso também que vem surgindo com muita facilidade. Só que não há denúncias, porque por falta de conhecimento de quando é que estão diante de uma agressão física, de uma agressão sexual ou não. E ainda há o caso de agressão sexual sem penetração. Não necessita de penetração peniana, não precisa ser, não precisa configurar ou concretizar a penetração para ser configurado abuso sexual. Abuso sexual pode ser mesmo por tocar em partes íntimas sem permissão, forçar, obrigar a pessoa ou coagir a pessoa a fazer ou a praticar o sexo oral, também é uma questão de abuso sexual. E isto foi uma das coisas que nós observamos no caso da Belma. Colocaram a menina, não bastou agredirem-na fisicamente, agrediram-na sexualmente e ainda a coagiram a fazer o tal dito sexo oral e filmaram-na. É que colocaram esta menina numa posição de extrema humilhação, que eu como mulher, eu me senti totalmente, tá vendo? Despida, desrespeitada e desvalorizada. E mesmo assim, os nossos órgãos de direito não fizeram nada plausível, nada mais que nós vamos falar, sim senhora, é de respeitar. Agora sim, esses casos vão diminuir. Não fizeram nada, absolutamente nada. E por se tratar, agora vamos entrar aqui nesse tópico do ser supostos agentes da Polícia Nacional. Já estou a falar muito, mas é necessário falar sobre isso. Mas enfim, vamos continuar. O importante é que vocês estão a me ouvir.
É, então, por se tratar de supostos agentes da Polícia Nacional, diz-se nas bocas miúdas que há um encobrimento, não sei o quê, por causa de um outro caso que se vocês quiserem eu também posso trazer aqui, vocês podem me dizer, não, traz o caso aqui, não sei o que, não sei o que. Podemos aqui começar a analisar os casos dessa sociedade que não está, do agente da polícia que desviveu um jovem de 25 anos por questões simplesmente de rixas bobas, enfim. Então, se vocês quiserem, eu pesquiso mais sobre este caso e trago também aqui para nós podermos analisar. Mas, neste caso, isso é um caso de já se torna um caso de saúde pública. Meio não. Nós precisamos começar a exigir penas mais severas em relação a, a estes casos de abusos. Abuso de menor, abuso da mulher, feminicídio, violência contra a mulher, violência de gênero, tudo isso precisa começar a se tornar pauta na nossa sociedade. Porque nós não vivemos num mundo à parte. Não é uma situação que só existe no país dos outros. Nós também vivenciamos isso constantemente e diariamente. E já está mais do que na hora de começar a ter debates. Tira ainda os debates sobre mulher trai, homem não trai, quem trai mais, quem é que tem que sustentar a casa, o homem ou a mulher. Tirem ainda esses debates e comecem a falar sobre violência de gênero, feminicídio, abuso de menores, é necessário falar sobre isso. Porque eu fiz a minha pesquisa e eu vou deixar aqui um bocado do print deste vídeo. Eu não encontrei nada, é meio que a nossa sociedade é mesmo omissa. O próprio governo omite casos do gênero. Porque eu não encontrei dados, não encontrei informações, não encontrei percentagens. Não encontrei nada. Eu pesquisei e não encontrei absolutamente nada. Será que vai ter que vir mais alguém de fora para escrever sobre estes casos? Quando tenta-se tapar o sol com a peneira, guardar informações para parecer que no país não existe coisa do gênero. Diariamente, crianças são abusadas dentro de casa, fora de casa. E houve ainda um tempo que havia um surto de sequestro de menores. Hum? E não se fala nada, não se faz nada. E não se faz um balanço sobre o que está a acontecer, por que esses casos estão a aumentar, nada. Mas, neste caso da Belma, então a população sentiu-se que não houve a real justiça, não houve mesmo o real peso no, né, pelos órgãos de justiça, né, neste bem, o meu microfone ficou sem carga e automaticamente perdemos o áudio da última parte do vídeo. Então, estava a falar que a população saiu às ruas para poder manifestar, né? Emitiu-se uma carta para o Ministério do Interior, enfim, para também para a administração de uma das localidades de Luanda, enfim, para poder manifestar em prol dos direitos da mulher, manifestar contra o abuso sexual de menores, o abuso sexual no geral, enfim. E simplesmente essa manifestação foi barrada. Simplesmente não foi permitida a manifestação. Uma manifestação para a busca dos nossos direitos como mulheres. Uma manifestação para lutar contra os nossos direitos. Não se acusou ninguém, não se difamou ninguém. Mas foi impedida de se fazer esta manifestação. Simples e puramente assim. Então, isso me faz pensar que casos do gênero não tendem a diminuir, só tendem a aumentar. Pela forma como é tratado pelos órgãos de justiça, pela forma como é tratada, como é vista, né? Como são pegos esses casos. Porque são casos muito delicados que já deviam ter penas mais severas. Porque imagina, a pessoa que pratica este ato já pensa que eu vou entrar, vou cumprir 7 anos, 10, vou sair. Imagina uma pessoa que já tem lá a mente toda ela danificada.
vai cometer o ato sem nenhum medo, porque a pena não lhe assusta. Então, se não tem outra forma dele, a única forma que há para lidar com isso é mesmo que os órgãos de justiça sejam mais severos nestes casos. Nos casos de violência do gênero, violência contra a mulher, abuso sexual de menores, os casos, a punição tem que ser mesmo alta, tem que ser mesmo severa, tem que ser uma punição que faz mesmo sentir medo. Para que os números também venham a reduzir, porque caso contrário, se for sempre usar dos benefícios de ser figura pública, como no caso que eu trouxe, que era suposto, né, que até hoje continua a ser suposto, e não se deu nenhum esclarecimento público do que se passa afinal realmente. Aí foi feito uso, se calhar, de influências. Imagina se para quem não tem influência, a pena já é pouca. Imagina para uma pessoa que tem influência. Então, muitos casos passam batido, muitos casos ficam no esquecimento. E a única forma real de se travar estes casos é apelando à justiça. O Ministério da Justiça, o Ministério do Interior, enfim, sei lá qual ministério mais, tantos ministérios, mas deixam muito a desejar, tem que trabalhar para que as penalizações, as punições sejam mesmo bem aplicadas e o mais alta possíveis. Então, é basicamente isso que eu queria trazer aqui para vocês, para dizer que é um caso que deixou a sociedade nua, deixou a sociedade vulnerável. É um caso que nos chocou bem ao final do mês de dezembro. Bem ao final do mês de dezembro, não, no meado do mês de dezembro, mas chocou o mês de dezembro em si. E tocou mesmo muito nas nossas vulnerabilidades como mulheres. Mostrou um certo desrespeito que há com a mulher em si. Enfim, mas era isso que eu queria aclarar aqui a vocês. Não importa o tipo de relação que tem, não importa que tipo de laço tem, não importa se pagaste ou não pagaste. Se não houver consentimento, é abuso sexual. Se não houver consentimento da outra parte, é abuso sexual. Então, basicamente isso que eu queria trazer aqui para vocês. Deixem aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso. Se é realmente uma questão de punições mais severas para estes casos. É uma questão de se falar mais publicamente sobre estes casos, porque já passou da hora de taparem o sol com a peneira, de fazer parecer que não existem, que os casos são, mas na verdade são bem grandes. Então já passou da hora de começar a informar, a falar sobre, e mais importante, as punições precisam de ser bem empregues e bem aplicadas. Então deixem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre este assunto. Se vocês quiserem também que eu traga o assunto do jovem que foi desvivido, para nós analisarmos, eu posso trazer também aqui para vocês. Nós podemos analisar este caso de forma minuciosa, porque atualmente anda-se muito, as pessoas andam muito estressadas, sem empatia, sem paciência, e por mínimas coisas as pessoas acabam por explodir, ferir-se, acabam por tirar a vida umas das outras. Então é um caso de se analisar também, é um caso de se falar aqui, e vocês me deixem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre estes casos, e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos, tchau!